Olá, eu vou falar de um outro componente do extremismo e da violência política que eu observei nas minhas coberturas de guerra e do terrorismo: a desumanização. Atribuir ou retirar qualidades de um grupo que os torna então menos humanos e, portanto, se torna justificável atacá-los de forma violenta, porque eles não têm o direito de existir. Esse é um artifício antigo que foi usado, por exemplo, durante a colonização entre os séculos XVI e XIX, quando se dizia que os indígenas das Américas, os negros da África e os aborígenes da Oceania não tinham alma, não eram humanos, portanto não se devia sentir culpa por escravizá-los ou exterminá-los. No debate político atual aqui no Brasil, designações como o gado, fascistas, comunistas, ladrões ou até 9 dedos, tudo isso diminui as pessoas como seres humanos, degrada, desumaniza. E assim fica mais fácil atacá-los sem sentir culpa, eles não têm o direito de existir. Aqui no Brasil, esse tipo de narrativa tem tanta adesão que pessoas que não sabem nada sobre a Ucrânia aceitaram a tese do Putin de que era preciso desnazificar a Ucrânia e, portanto, era justificável invadi-la. O presidente da Ucrânia é judeu. Ele teve parentes mortos no Holocausto. Além disso, essa tese surgiu porque em 2014, quando o Putin invadiu a Ucrânia pela primeira vez, formaram-se vários grupos combatentes de resistência à ocupação, incluindo o batalhão de Azov, que chegou a ter 2.500 soldados, dos quais entre 10% e 20% se declaravam neonazistas. Na época, a Ucrânia tinha cerca de 200 mil soldados, ou seja, esses neonazistas representavam entre 0,1% e 0,2% do contingente. Esse batalhão foi depois incorporado à Guarda Nacional e despolitizado. Na última eleição na Ucrânia, em 2019, o partido identificado com o neonazismo teve 2% dos votos, não elegeu nenhuma cadeira no parlamento. Na Alemanha, por exemplo, nas duas últimas eleições, em 2017 e 2021, o partido identificado com o neonazismo, Alternativa para a Alemanha, teve 13% dos votos, elegeu 90 cadeiras no parlamento. O neonazismo está em toda parte, nem por isso se poderia justificar a invasão do Brasil, da Rússia ou dos Estados Unidos por causa da presença de neonazistas. Então, a desinformação é um veículo fundamental para a desumanização. Outra coisa que abre o caminho para a desumanização é a discriminação contra grupos, a exclusão de grupos, os estereótipos, os preconceitos. Por exemplo, dizer que as mulheres ou os negros são incompetentes ou que os homossexuais são imorais. De acordo com o IBGE, 56% dos brasileiros se declaram pretos ou pardos, 51% são mulheres e 2% se declaram homossexuais ou bissexuais. Quando se diminui essas pessoas, se ganha uma grande vantagem competitiva no mercado de trabalho, por exemplo. Se você exclui mais da metade da população dizendo que ela é incompetente, que não é confiável, você ganha uma enorme vantagem comparativa. Os recursos são escassos, você consegue, com isso, ter mais vantagem para obter os melhores salários, os melhores contratos, os melhores cargos, as melhores posições na sociedade. No Brasil, um dos casos mais emblemáticos que mostram como a discriminação leva à desumanização e a desumanização leva à violência política é o assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, em 2018. A Marielle era mulher, feminista, negra, pobre e declaradamente homossexual, além de ser de esquerda. Para o grupo que cria estereótipos para excluir pessoas como essa,
a Marielle não podia ter visibilidade, não podia ter voz como ela tinha como vereadora. Era preciso e justificável eliminá-la, sem culpa. Eu não compartilho das teses econômicas do partido da Marielle, mas isso é totalmente irrelevante para o meu argumento. O fato de as autoridades brasileiras não terem até hoje descoberto, investigado seriamente quem mandou matar a Marielle é uma demonstração do quanto a desumanização é aceita neste país.